A gente está nesse clima de Páscoa, trazer uma reflexão interessante que o Jamil Chad trouxe na coluna dele de hoje, falando como um todo ali de uma ofensiva do governo Trump para transformar a Semana Santa em um marco da nova relação entre a fé e o Estado nessa gestão Trump. A gente sabe que o próprio Vaticano tem sido um duro crítico do governo Trump e o Jamil apurou, inclusive, com diferentes fontes em Roma, que o motivo é simples em torno dessa percepção que existe do governo Trump e de que existe essa percepção de que o Trump instrumentaliza a religião, fechando os olhos para dramas humanos, principalmente quando a gente fala de questões da imigração, é o que o Jamil traz nessa coluna. Ele traz também uma série de destaques, falando ali de um mal-estar em torno da mensagem oficial de Páscoa do governo Trump, fala da composição do governo em si, mas eu queria desvencilhar aqui com vocês, separar um pouco essa coluna do Jamil em alguns trechos para a gente analisar importantes, começando pela viagem do vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que foi ao Vaticano e que está sendo apresentada como um todo essa viagem como parte dessa estratégia de instrumentalização da fé. Hoje o Papa Francisco chegou a receber J.D. Vance por lá rapidamente na residência oficial dele, pouco antes das celebrações de Páscoa. Francisco presenteou ele com uma gravata com o brasão do Vaticano, mandou também, deu um terço e ovos de Páscoa para os filhos do J.D. Vance que acompanharam ele nessa viagem. No sábado, o Vance também foi recebido pelo secretário de Estado do Vaticano, depois de o Papa declinar o primeiro pedido de um encontro formal com ele. De acordo com a nota oficial, essa reunião foi cordial e reafirmou a boa relação entre a Santa Sé e os Estados Unidos, mas a gente sabe que desde o começo do governo Trump como um todo, né, Ronilson, o Papa já chegou a refutar vários conceitos, inclusive teológicos, que foram levantados, inclusive pelo J.D. Vance, para justificar a repressão a imigrantes. Em fevereiro, inclusive, o Papa chegou a classificar as expulsões em massas de imigrantes como uma grande crise e alertou em uma carta enviada para os bispos americanos que, abre aspas, o que se constrói à base da força e não a partir da verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, mal começa mal e assim terminará. Queria uma análise sua, Ronilson, desse primeiro ponto, dessa viagem do J.D. Vance lá ao Vaticano. Como que a gente pode ver essa relação, esse momento e o simbolismo por trás disso tudo, como traz hoje o Jamil na sua coluna? Natália, claramente é uma estratégia. Obviamente tem muita resistência do governo americano, sobretudo de Donald Trump, com relação ao Vaticano, com relação ao Papa Francisco, mais especificamente, mas é o Papa, né? E, obviamente, qualquer sinalização de diálogo, de abertura de diálogo com o campo cristão católico, de alguma maneira precisa passar por aí. Por mais resistente, a gente sabe que há muitos católicos conservadores, ultraconservadores, que são inclusive resistentes ao Papa Francisco. Nós sabemos que tem vários bispos americanos que apoiaram, muitos deles que apoiaram Donald Trump, são contrários à gestão do Bergoglio, né, do Papa Francisco, mas é o Papa e é impossível você ficar sem essa interlocução. Então, é uma mensagem que é uma visita, que é uma estratégia. O J.D. Vance faz esse papel, né? O Trump um pouco como bad cop e o J.D. Vance como o good cop, né? Como o bom policial, aquele, né, que é cordial, das boas conversas, do diálogo. Eu lembro muito do debate dele, né, com o vice da Kamala Harris, que foi um debate completamente diferente, muito mais cordial, cheio de troca de elogios, etc. Então ele faz esse papel, mas obviamente que esse papel é uma estratégia e uma mensagem também. E essa mensagem, ela realmente é profundamente instrumentalizada, o que não é novo para Donald Trump, né? Donald Trump é marcado por uma instrumentalização da religião e, em especial, uma instrumentalização do cristianismo, uma vez que grande parte da sua base ele é profundamente sustentado por uma base cristã conservadora, evangélica e católica nos Estados Unidos.
Com um nicho bem específico, né, Leia? E a gente viu essas imagens hoje do J.D. Vance com o Papa. Teve também no sábado um outro encontro que a gente estava trazendo por aqui, em que houve ali com a Secretaria de Estado do Vaticano também conversas mais ligadas, um pouco mais duradouras, né? Esse encontro com o Papa foi rápido, eles falaram ali sobre o estado de saúde do Papa rapidamente, o J.D. Vance agradeceu pelo encontro, mas ontem, em outras conversas, o J.D. Vance chegou a conversar sobre questões da situação internacional mesmo, questões das guerras, tensões políticas e crises humanitárias que a gente vem acompanhando. Como que você vê essas imagens circulando hoje, o que elas representam para o mundo nesse momento? Natália, dentro disso, que vocês estavam colocando agora, é sempre uma questão de fazer um aceno para a base dele, para o eleitorado dele, para o eleitor republicano que votou no Trump, sendo que são mensagens, são acenos com situações, com foto, com cena. Olha, a gente está aqui conversando com o Papa. O Francisco é talvez o Papa mais progressista de toda a história da Igreja Católica, né? Que já se posicionou publicamente contra diversos tipos de políticas públicas que o governo Trump está instalando nos Estados Unidos. E é uma questão também uma mensagem um pouco passivo-agressiva, né? Porque enquanto vai lá e fala com o Papa e abraça e faz toda uma cena, junto vem palavras bem agressivas, bem difíceis. Vem na carta da Páscoa que a Casa Branca apresentou, tem ataques ao Joe Biden, tem ataque à esquerda, tem um discurso contra a parte da população, contra o que eles apontam como imigrantes ilegais, criminosos, etc. Então, olhando assim, eu acho que a nossa avaliação não tem como fugir muito de um jogo eleitoral mesmo, né? Um jogo para firmar ali a posição dele junto a esse eleitorado, porque são palavras muito diferentes do que as próprias crenças, o que o Papa Francisco coloca como as crenças dele, né? É uma situação um pouco pisar em ovos ali. Ele tem que receber o governo americano, o vice-presidente americano. É uma situação de uma tentativa de fazer um acordo, abrir um canal de conversa, como você colocou no início, porque é o Papa, é o governo dos Estados Unidos, mas eles pensam de maneiras agem e falam de maneiras completamente diferentes. Queria até aproveitar a sua presença aqui com a gente, Ronilson, para analisar com um pouco mais de detalhes essa mensagem oficial de Páscoa do governo Trump, que gerou bastante mal-estar, como a lei já estava levantando aqui para a gente. Foi considerada por muitos especialistas como tendo um tom mais de púlpito do que de salão oval, nesse tom religioso, colocando ali uma posição firme contra a separação constitucional entre Estado e igreja, o que muitos especialistas estão apontando. A gente está vendo aí o texto completo que foi divulgado nos sites, na imprensa como um todo, mas trazendo alguns pontos importantes que o Jamil, inclusive, destacou aqui na coluna dele, que eu queria trazer para você analisar com a gente. Um ponto como, por exemplo, dizendo aqui, abre aspas, nessa Semana Santa, Melania e eu, Trump, nos unimos em oração aos cristãos que celebram a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho vivo de Deus que venceu a morte, nos libertou do pecado e abriu as portas do céu para toda a humanidade. Um texto também dizendo que nesta Semana Santa, meu governo renova a sua promessa de defender a fé cristã em nossas escolas, forças armadas, locais de trabalho, hospitais e salas de governo. Um tom ali falando como um todo de uma crescente influência de um segmento específico do cristianismo, né, Ronilson, no caso aqui em questões públicas que estão sendo levantadas, para além dos ataques que a própria Letícia já trouxe aqui para a gente também. Queria uma análise sua dessa mensagem, do mal-estar que ela vem causando como um todo lá nos Estados Unidos, o que ela representa nesse dia de hoje. Natália, eu repito, né, Donald Trump não faz nada muito diferente do que ele tem feito. É importante lembrar que a primeira campanha do Donald Trump, né, na sua vitória de 2016, isso é um marco, né? Ela tem um marco inicial de uma fala de Donald Trump numa igreja, que agora não me engano se foi em Iowa ou em Idaho, mas Donald Trump numa igreja em que ele diz: se vocês votarem em mim, eu vou dar a vocês muito poder. Eu vou dar à igreja muito poder. Essa frase foi meio que um símbolo ali do seu processo
eleitoral e como ele conseguiu realmente arregimentar todo um campo conservador e ultraconservador, eu diria até fundamentalista em muitos aspectos, em torno dele como um candidato. Então, essa pretensão de se agarrar nesse público, nessa base eleitoral, que via Donald Trump como, a despeito de todos os seus defeitos, que tinha vários, né, inclusive já vários escândalos que achava que comprometeria a sua eleição, mas ele passou a ser visto como alguém que, a despeito dos seus defeitos, era alguém que colocava a igreja e o cristianismo em primeiro lugar. Então, isso sempre foi algo que Donald Trump sempre flertou. Donald Trump faz emergir aquilo que hoje nos Estados Unidos é chamado do nacionalismo cristão, que é assim, bem resumidamente, esse movimento que vê exatamente que a vida da sociedade civil, quer dizer, a vida civil tem que estar permeada por uma orientação cristã, bíblica, cristã e conservadora, obviamente. Esse movimento que hoje é visto por muitos analistas políticos, jornalistas, pesquisadores, etc., como uma das principais, se não a principal ameaça à democracia nos Estados Unidos hoje. Quer dizer, grande parte da emblemática cena do 6 de janeiro é muito marcada por simbolismo religioso, muitas cruzes, muita Bíblia, muitas citações de versículos. Então, esse flerte ele sempre aconteceu. O que nós temos é um aprofundamento de Donald Trump 2.0 que traz de uma maneira mais radical e mais aprofundada essa instrumentalização do cristianismo como uma base, uma orientação importante, e essa mensagem é a radicalização disso. Quer dizer, nenhum outro presidente, os Estados Unidos sempre teve presidentes cristãos, ou evangélicos, ou católicos, poucos católicos, né, grande parte deles protestantes, mas sempre teve presidentes religiosos, cristãos, e as mensagens de Páscoa sempre foram mensagens políticas, no sentido da esperança, etc. Donald Trump subverte tudo isso e transforma uma mensagem de Páscoa numa mensagem de ataque deliberada aos seus adversários, à oposição, à esquerda, a Joe Biden, etc., que não é nada muito diferente do que ele fez, mas mostra o tom desse governo Donald Trump. Donald Trump está profundamente comprometido e envolvido com a sua base, grande parte da sua base mais radical, profundamente conservadora, grande parte dela ultraconservadora e muito apegada nesses valores, nessa perspectiva de valores cristãos ultraconservadores. E essa mensagem reflete isso. É óbvio que essa mensagem ela não é uma mensagem voltada para o povo americano sobre a Páscoa. Ela é uma mensagem quase que codificada para a sua base, no sentido da sua disposição de radicalizar o compromisso do seu governo em transformar os Estados Unidos numa orientação, eu diria, teocrática, né? A religião como política em muitos aspectos. E só muito rapidamente para a gente fechar esse ponto, Ronilson, a gente viu que desde que entrou no poder, o Trump tomou uma série de medidas nessa linha do que você está relatando aqui para a gente, até com a criação de uma força-tarefa para investigar ações contra cristãos. Também tem o tal do escritório da fé da Casa Branca, liderado por aquela reverenda, a Paula White, que é uma figura bem polêmica, ligada a doutrinas específicas de prosperidade, acusada inclusive de usar o cargo para arrecadar dinheiro com diferentes funções, assim como várias figuras-chave ali da administração do Trump. Em se tendo essa subversão, de certa forma, que você traz aqui, desse uso, dessa instrumentalização da fé, especificamente no governo Trump agora, o que os Estados Unidos perde? Inclusive, o que as pessoas de fé mesmo, que realmente têm ali valores e questões ligadas a isso, perdem ao ver esse debate entrando na política com esse viés tão específico e tão recortado? Olha, a maior perda para as pessoas, pensando nas pessoas de fé religiosas, cristãs, sobretudo nos Estados Unidos, eu acho que perde no sentido do crescimento de uma hostilidade.
Quer dizer, a defesa, a supremacia religiosa de uma religião específica sobre o Estado, sobre um governo, ela não interessa para as pessoas religiosas, porque ela traz como backlash, inevitavelmente, uma hostilidade com relação ao cristianismo, uma hostilidade com relação à Bíblia, uma hostilidade com relação às igrejas, uma hostilidade com relação ao papel público dos religiosos, né, de pastores religiosos, que obviamente, tem pastores, lideranças religiosas profundamente comprometidas com a defesa dos direitos humanos, com a defesa dos direitos dos imigrantes, que sempre foi um valor muito caro para as igrejas. O próprio fato de Donald Trump ter praticamente usurpado o direito de lugar santuário, né, das igrejas com relação à causa dos imigrantes é uma violação extremamente profunda, mas ele também faz isso com o apoio de muitos cristãos conservadores que são favoráveis às suas políticas. Então, talvez essa seja uma grande perda. Tem uma perda política e diplomática, obviamente, porque ela transforma os Estados Unidos orientado por uma perspectiva religiosa determinada, né, ultraconservadora muito profundamente, mas também tem para as pessoas religiosas. As pessoas religiosas, cristãs, conservadoras, hoje, que veem com bons olhos a maneira como Donald Trump diz priorizar a igreja, sentirão mais cedo ou mais tarde o crescimento de uma hostilidade de grande parte do povo americano que se sente pressionado e violado nos seus direitos e no debate público por causa de uma orientação religiosa específica. Isso é uma perda importante.